Lucas, médico judeu e historiador confiável. O evangelista Lucas foi de fato um notável historiador. É o que nós vamos falar agora sobre isso nesse vídeo. Quem não conhece os evangelhos, as leituras da Bíblia Sagrada nos 4 livros ali, os 4 evangelhos, né? Mateus, Marco, Lucas e João. O Evangelho de Lucas é uma história que você verá aqui demonstra ser fiável ou história verdadeira, registro confiável. Por que nós dizemos isso? Olha só, preste atenção como é frustrante para os críticos da Bíblia os detalhes encontrados neste relato, que é o que nós conhecemos como o Evangelho de Lucas. Segundo Lucas, capítulo 3, por exemplo, aqui você vê dizendo, olha, no 15º ano do reinado de Tibério César. Então vamos falar, será que Tibério César existiu? Sim, lógico. Ele sucedeu a Otavianos Augustus. No início do século I, no primeiro século, ou seja, 2000 anos atrás, exatamente no tempo de Cristo, este Tibério César, imperador, é citado. A história fala em detalhes sobre a esposa dele, quem foi que foi o antecessor dele, Otavianos. E aí em seguida nós lemos aqui sobre Pôncio Pilatos, nessa época, era governador da Judéia, diz o relato. Ao lermos o texto da Bíblia, nós ficamos surpresos com essa frase, Pôncio Pilatos, né? Porque alguns críticos da Bíblia, como por exemplo os arqueólogos minimalistas, que só acreditam se houver um mínimo de prova, eles querem tocar em algo. É como Tomé, né? Ah, eu só acredito se eu ver. Então, alguns ficaram durante décadas ou talvez séculos zombando do relato do médico Lucas, desse historiador, desse escritor, deste evangelista, um dos seguidores de Jesus Cristo. As pessoas diziam: ninguém nem tem certeza que esse tal de Pôncio Pilatos realmente existiu. Quando foi em 1961, foi encontrado algo. Foi encontrado em 1961 uma pedra de calcário. E nessa pedra estava escrito o seguinte, a frase Pôncio Pilatos. Foi encontrada a inscrição Pôncio Pilatos. Mas não era só isso. A placa, ela era na verdade, ela é conhecida como a Pedra de Pilatos, né? Ela mostrou ser um documento importantíssimo. Vocês sabem por quê? Porque ela fala sobre ele como sendo o governante da época, como sendo prefeito da província romana da Judéia no ano ali do ano 26 até o 36 e foi descoberta num local da Cesareia Marítima em 1961. O artefato é particularmente significante, de grande importância, significativo porque é um achado arqueológico tão autêntico, né? Uma inscrição que menciona Pôncio Pilatos e ainda mais ela vem trazendo ali uma inscrição. Essa inscrição em latim, ela diz o seguinte: Dies Augustis Tiberium Pontius Pilatus, prefectus Iudae, fecit dedicavit. Então aqui fala que ele fez e dedicou como prefeito da Judéia Pôncio Pilatos, e aí fala ao divino Augusto Tiberius, Tiberium, né? E aí nós lemos aqui o relato do reinado de Tibério César, aqui no relato de Lucas que vocês estão vendo na tela aqui. Fala de Tibério César. Então, essa pedra de Pôncio Pilatos, ela não só falava de Tibério César, como de Pôncio Pilatos como personagens reais da história e autenticam a existência desses personagens. Isso foi realmente, eu vou dizer, um chute nas nádegas, né? Vamos dizer assim, para não dizer uma palavra mais vulgar, dos críticos da Bíblia, dos que diziam, não, a Bíblia, ela é um livro mitológico, não dizem toda hora na internet?
Por exemplo, lá em Israel tem um cidadão lá, um erudito até respeitado, é o Garfinkel, o nome dele. Ele todo tempo ele faz disparos contra a Bíblia, a autenticidade da Bíblia. Ele zomba da Bíblia Sagrada, sabe? E toda hora que aparece alguma descoberta, o pessoal vai atrás desse cara. Vão atrás perguntar para ele o que ele acha. Ele sempre tem uma resposta para tentar desacreditar a fiabilidade da Bíblia Sagrada. O nome dele é Garfinkel. É um arqueólogo israelense. O professor Garfinkel toda hora aparece para desacreditar que, por exemplo, Davi existia como um poderoso governante, né? Que viveu no nono a quase 10º século antes de Cristo. Ele vai falar de tudo e a mídia vem em massa atrás dele porque ele é um advogado do diabo, né? Vamos dizer assim. É, literalmente, ele é isso mesmo. E você acha que só tem em Israel? Em todo lugar tem. Aqui no Brasil, algumas pessoas que defendiam a Bíblia viraram a casaca. Alguns professores aí até de hebraico, né, começaram a virar a casaca e hoje estão fazendo o trabalho de advogados do diabo. Mas aí uma hora a casa cai para eles. Por exemplo, esse arqueólogo Garfinkel, ele zombava de muitas dos relatos do historiador Lucas. Nós o chamamos de historiador porque realmente não tem como negar. Ele é o mais exato historiador que você pode encontrar no século I. Sim, o médico Lucas. Ele fala aqui, por exemplo, de Tibério César. Todo mundo sabe que Tibério era o imperador. Depois ele fala de Pôncio Pilatos. Os ateus e os críticos da Bíblia quebraram a cara quando a pedra de Pilatos ela confirmou que Pilatos realmente existiu. E não é só isso. Não somente a pedra autenticou, mas também nós temos Joséfo, historiador do primeiro século. Em seus escritos ele fala detalhadamente sobre Pôncio Pilatos e também Filo, que viveu no século I, era um filósofo. Ele também fala de Pôncio Pilatos, bem como Tácitos. Cornélios Tácitos, historiador do século II, fala de Pôncio Pilatos. Então nós temos historiadores e registros fiáveis do século I e II, bem como a pedra, né, de Pilatos, que foi descoberta, e você poderá encontrar facilmente na internet a imagem dessa pedra. Né? É só você digitar Pilato, a pedra de Pilatos, ou Pilate Stone em inglês, e você encontra a imagem dessa pedra. Continuando aqui, o relato de Lucas continua falando sobre Herodes, que era governador distrital, e realmente é confirmado que ele era um governador distrital ou tetrarca. Tetrarca. Sim, vários historiadores o citam. E ele era um tetrarca na região da Galiléia. O que é um tetrarca? Aqui invertido, governador distrital. Tetra quer dizer 4. E arque pode significar também governante. Então, quando fala aqui tetrarca no texto grego, você vai ver que era uma pessoa que governava em 1/4, ou seja, a quarta parte de um território. Por isso que é chamado tetrarca, que pode ser traduzido governador distrital. Ao ler o texto grego, nós lemos assim. Olha aqui, ó. In eti, o texto diz em Lucas, eu leciono grego, hoje eu estava dando aula com essa matéria, e li essa matéria aqui. In eti, no ano, pois, de Pentecaidecatoi, né? Aqui no ano 15º, Pentecaidecatoi, né? Tes hegemonias do governo de Tibério Caíceros, Tibério César em grego, Tibério Caíceros. Hegemoneuontos, sendo governador Pôntio Pilatos, ó, governador de quê? Tesiudaías, da Judéia. Tesiudaías. Então, Pôntio Pilatos, Tesiudaías, da Judéia. Então, aqui mostra as palavras do médico Lucas, um dos seguidores de Jesus, fatos históricos. Portanto, quando você lê a Bíblia, não vai cair na conversa de críticos da Bíblia, que hoje está brotando no YouTube como se fosse pipoca na panela, zombando da Bíblia. Não, é um livro mitológico, né? As historinhas mentirosas. Aí, quando eles veem que não cai mais, essa coisa não rola, não bate, né? Falar só isso, eles pensam, vamos atacar de uma maneira mais inteligente. Aí eles começam a ler a Bíblia.
E aí só que eles leem de que maneira? Eles tentam achar erros. E aí ficam naquele desespero, né? Mas aí fica difícil, porque a Bíblia, quando ela lida com calma e inteligência, né? Porque se o cara for fraco da cabeça, sem condição, ele vai achar erro no primeiro versículo que ele lê, ele já vai achar suposto erro. Eu mesmo ficava todo dia conversando e discutindo com o dono de um hotel gigantesco, e ele me falava que nunca tinha lido a Bíblia. Aí criticava a Bíblia. Aí eu falei, como é que o senhor critica algo que o senhor nunca estudou? Aí ele falou que ia ler, começou a ler o capítulo 1, versículo 1. Quando ele leu de Gênesis, ele falou, aqui tem uma coisa errada. Ele falava meio rouco, né? Aí eu disse, o que, que tem de errado aí? Vanderlei era o nome dele. Aí ele dizia assim, aqui fala céus. Que eu saiba, só tem um céu. Aqui diz que Deus criou os céus, no plural. Então para ele já era um erro. Eu falei, não, veja bem. Em inglês, nós temos duas palavras para céu, heaven e também sky, né? Aí eu tentei dialogar com ele que a céu tem o céu atmosférico, tem também os céus celestiais. E o escritor de Gênesis, ele usou a palavra chamaim no plural, justamente porque em hebraico, quando uma coisa é muito grande, grandiosa, ela fica no plural a palavra. Mas não é um plural numérico. É um outro tipo de plural, chamado plural de grandeza, plural de intensidade. Então aí ele ficou assim, e aí parou de ler ali, achou que tinha encontrado um erro. Em vez de se aprofundar e saber mais, porque quem estuda a Bíblia é que sabe as coisas, essa é a verdade. Porque se uma pessoa ela diz que é instruída, formações acadêmicas e nunca leu a Bíblia, é um ignorante. Porque a Bíblia ela é a base da fundação da civilização ocidental e do Oriente Médio, as civilizações judaico-cristãs. Além disso, quase tudo que nós temos hoje de conhecimento está indireta ou diretamente relacionado com a Bíblia. Até os nomes das pessoas, né? Muitas coisas, datas comemorativas e muitas coisas mesmo. Então, aqui, quando você lê o relato de Lucas, você está lendo história verdadeira. E ele mesmo fala que ele escreveu também Atos dos Apóstolos, né? O médico Lucas fala que foi depois de considerar com muito cuidado é que ele veio a compor o seu relato, os seus evangelhos ou o seu relato de Atos dos Apóstolos. Então, quanta coisa boa podemos aprender por ler a Bíblia, inclusive o Evangelho de Lucas. Aprecie sempre a leitura dos textos da Bíblia Sagrada. Inclusive, na continuação da leitura aqui do médico Lucas. Desculpem. Vamos continuar então? Você vê que fala aqui, olha, de Lissânias, que era governador do distrito de Abilene. E realmente isso bate com o que nós temos nos registros históricos, tá? Aí o texto fala, nos dias do principal sacerdote Anás e de Caifás, fala que veio então a declaração de Deus, chegou a quem? A João, filho de Zacarias no deserto. Aí o texto fala que ele percorreu toda a região em volta do Jordão pregando o batismo em símbolo de arrependimento para o perdão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras de Isaías o profeta. Aí como é que está lá em Isaías? Lá fala, a voz de alguém está clamando no deserto, preparem o caminho para Jeová, endireitem as suas estradas. Então, eu estive analisando essa passagem. Aqui no texto grego, eles removem o nome de Deus, né? A partir do ano, mais ou menos do ano 135, eles foram removendo o nome de Deus do texto do Novo Testamento grego. Então aqui fala, vamos continuar vendo aqui, olha. O versículo 2 é Epi Arquireus, no tempo do sacerdócio Haná, Caiafa e Caifás, Egenetor Remateu, veio a ver a declaração de Deus, Epi Yohanen, a João, Ton Zacario, Huion, ao filho de Zacarias, en Teremoi, no ermo, Cai Elten, e no versículo 3 fala, e ele veio para, ou seja, percorreu, Espassanten Pericoron, toda a região, tu Jordano, em volta do Jordão, Querison, pregando, baptisma metanoias,
pregando o quê? O batismo em arrependimento, ou de arrependimento, como símbolo de arrependimento é a ideia. Então, quem veio pregando? Aqui, João Batista. Ele veio pregando o batismo como símbolo de arrependimento. Em grego, arrependimento é metanoias. Eu estava até brincando com o meu aluno e falei, em alguns lugares eles tiraram meta, só ficou os noias. Então, metanoias. Meta quer dizer depois, e noia, mente. Quer dizer, uma mudança de mente. Ou arrependimento, metanoia. Então, essa palavra fala que era o que o Batista, o João Batizador, né, fazia, pregava a metanoia, ou seja, metanoia quer dizer o arrependimento, eis aphesin hamartion, como libertação do pecado, ou soltura, né, aphesin vem de aphesis, soltura, é um substantivo do pecado. Aí o 4 fala Ros gegrapta, e como está escrito em Biblio, no livro Logon das palavras, saiu do profeto, de Isaías o profeta, que diz o seguinte: Fonebondos interemo, uma voz ouviu-se no deserto, etoi massateten rodon, preparai o caminho, aí é que está Kirio, Kirio. Mas não é Kirio, né? Aqui é porque tiraram o nome de Deus, colocaram Kirio, que significa do Senhor. Mas o original mesmo, escrito pelo médico Lucas, ele jamais ia tirar o nome de Deus, porque na Torá mesmo, no chamado Velho Testamento, fala para não fazer isso. Uma certa passagem da Torá diz que não pode tirar nada do que tem na palavra de Deus. Então ele nunca ia tirar o nome de Deus. É Provérbios 36, e também você encontra no texto Deuteronômio 4. E são muitas passagens que falam não é para tirar nada da palavra. Então aqui, logicamente, que o médico Lucas colocou preparai o caminho de Jeová. Ou, como nós vemos, por exemplo, vamos falar aqui como que essa passagem foi vertida para o hebreu, né? Porque algumas pessoas, judeus sérios, eles aceitaram a mensagem a respeito de Jesus e começaram a traduzir do grego, que você está vendo aqui na tela, para o hebraico de Israel, né? Para os seus contemporâneos. Eu posso citar, por exemplo, o caso aqui de algumas pessoas, como, por exemplo, Isaac Salkinson, né? Eu posso citar o caso de Isaac Salkinson. Vamos ver aqui eu tenho a imagem dele, né? Tá vendo aqui? Esse é um judeu, né? Isaac Salkinson. O que ele fazia, né? Ele era um judeu da Lituânia, que era um tradutor, era um escritor, considerado um dos melhores tradutores da Haskalah. Haskalah é o iluminismo judeu, né? A época que ali no século XIX eles começaram a se misturar com os povos da Europa e até mesmo atualizar o entendimento, né, moderno das coisas com o povo gentil, o Goim. Então isso é o Haskalah. Então, como tradutor da Haskalah, de livros e publicações de judeus para os outros idiomas, ou vice-versa, né? Então, ele se tornou famoso. Ele era convertido também ao cristianismo. É, esse Isaac Edward Salkinson. Você sabia que ele fez uma Bíblia para o hebraico de Lucas? Eu vou abrir aqui, essa é a versão aqui, ó, em hebraico, né? Capítulo 3 do Evangelho de Lucas, ele escreve aqui as palavras que eu acabei de considerar, né? Onde fala em hebraico, Bishnat Hamesh Esre Lemalechut Tiberios. E sucedeu que no 15º ano do reinado de Tibérios César, Bime Pontius Pilatos, nos dias de Pôncio Pilatos, aí vai falando, né? Aí quando chega no versículo, vamos ver aqui, o versículo 3, né? Vai avô el kol kikar hayardem, e eles passaram, ou ele passou por todo o território, distrito do Jordão, vai ikra el ha'am, e passou a chamar o povo lashuv ao arrependimento, mi dar kam dos seus caminhos, o lehitabel, e para mergulharem ou batizarem, leselichate avonam, para se, no caso, batizarem como
livramento dos erros deles ou dos pecados deles. Aí o versículo 4 fala: Katuv besefer divrei Yeshayahu, conforme escrito no livro das palavras de Isaías, Hanavi, o profeta, Kol Kore Bamidbar. Uma voz clama no deserto: Panu derech Yehová. Preparai o caminho de. Olha aí, ó. Yehová. Yehová, o nome de Deus. Não é Senhor aqui. Não tá Adon, nem Adonai. Então o médico Lucas, obviamente judeu, assim como esse judeu Salkinson, que fez esse texto aqui, preparou esse texto aqui, ele realmente empregou o nome de Deus. É sim. O nome dele é Isaac Edward Salkinson, respeitadíssimo. Inclusive eu estava vendo uma matéria onde fala sobre a busca de Salkinson em trazer o Novo Testamento para o tesouro, a casa do tesouro da literatura hebraica. Essa obra foi publicada em 2023, é bem recente, e é um reconhecimento acadêmico feito pelo trabalho de Salkinson, né? Aqui conta um resumo, esse arquivo está em PDF na internet, e o tema é esse aqui, né? Ó. Salkinson's Pursuit, a busca de Salkinson, of bringing the New Testament, para trazer o Novo Testamento, into the treasure house, para a casa de tesouro of Hebrew literature, da literatura hebraica. Você pode traduzir da melhor maneira que você achar essa frase, mas ficou claro que ele era um judeu, na verdade, era um judeu, era um tradutor, era um escritor, e realmente ele fez uma versão da Bíblia e depois foi feito umas análises e correções dela por ninguém mais, ninguém menos do que o Dr. David Ginsburg. Olha só, gente, aqui vocês estão vendo a imagem do Dr. David Ginsburg, também alguém que era judeu. Ele nasceu na Polônia, mas o que é curioso sobre o David Ginsburg é que ele também era perito na parte hebraica da Bíblia. Christian David Ginsburg. Que coisa notável a história desse homem. Ele realmente era perito na parte do chamado Velho Testamento, né, especificamente nos textos da Megilá, ou seja, o Pentateuco, ali Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ginsburg, ele era uma pessoa que respeitava o trabalho de Isaac Salkinson na tradução da Bíblia. E David Ginsburg, né, ele ajudou muito na tradução desse texto que eu acabei de mostrar aqui. Esse texto que você pode ver aqui em hebraico. Deixa eu abrir ele aqui novamente. Ó. Onde foi colocado o nome de Deus, Yehová, no texto de Lucas. É o Novo Testamento de Lucas em hebraico, corrigido por Ginsburg. E é o texto de Salkinson. Mas quem foi esse ajudante, né, maravilhoso chamado David Ginsburg? Polonês, erudito da Bíblia, né, principalmente pela tradição maçorética de conhecimento que ele tinha do judaísmo. Nasceu numa família judia, né, de judeus, e ele converteu-se ao cristianismo quando garoto. Quando foi para a Inglaterra, ele teve uma educação num colégio, deixa eu ver se eu lembro aqui, lembrei, colégio rabínico, em Warsaw. E ele continuou os estudos dele, das escrituras hebraicas, e ele dava atenção especialmente para Megilot, né? Que seriam os textos da Bíblia hebraica. O resultado é que ele traduzia partes da Bíblia. E ele fazia tradução de textos caraítas e também tradução de textos como da Massorá, que é os textos em hebraico, né? E aí ele ajudou no trabalho de fazer essa tradução aqui para o hebraico, onde ele restaura o nome de Deus, Yehová em hebraico, em português é Jeová, porque em português tem letra J, então nós falamos Jeová em português. Em hebraico está aqui, ó, ele restaurou o nome na forma Yehová. Então, voltando à análise do relato do médico Lucas, o médico Lucas, ele trabalhou nisso, né? E fez um texto confiável para nós. E hoje nós temos tradutores do Novo Testamento, como o Novo Testamento hebraico de Salkinson,
Ginsburg, né? Esses dois homens, Ginsburg e Salkinsohn. É um esforço linguístico notável, um testamento dos esforços colaborativos desses eruditos ao longo do tempo. Então, originalmente, nós sabemos que Franz Delitzsch, no século XIX, teólogo e hebraísta alemão, ele buscava fazer isso, né? Preencher essa lacuna linguística entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele fez uma tradução também. A tradução de Delitzsch, ela não é tão boa quanto a tradução de Salkinsohn e Ginsburg, que eu acabei de mostrar, né? Mas ela foi boa. Mas aí o que aconteceu? Quando Salkinsohn e Ginsburg apareceram, eles fizeram uma tradução do hebraico, né? Para o hebraico de Lucas, não só de Lucas, né? O Evangelho, o Novo Testamento todo ali. E essa tradução do Delitzsch, que tinha sido feita antes, lançou a base para o trabalho que se seguiu de Isaac Salkinsohn. Era um judeu convertido a Jesus e também David Ginsburg, outro, né? São estudiosos, eruditos cristãos. Eles refinaram e expandiram os esforços iniciais de Delitzsch e trouxeram uma mistura única, né, da perspectiva judaica e cristã nesse projeto. É maravilhoso esses textos aqui falando desses homens como Ginsburg, que vocês veem aqui, e o Salkinsohn, né? Agora, veja, comparar os textos da Bíblia, por exemplo, o Evangelho de Lucas, com obras, né, escritas antigamente, tem pessoas que zombam da Bíblia. E falam, não, tem livros muito mais antigos que a Bíblia, eles dizem. Então, as pessoas chegam a dizer assim, os críticos da Bíblia. A Bíblia não é o livro mais antigo, né? Nós temos o Épico de Gilgamesh. O Épico de Gilgamesh é muito bom. É uma publicação, um livro bem antigo. Primeiro, gente, a maior parte está em pedra até hoje. Onde já se viu? Que livro é esse que as pessoas em lugar nenhum conhecem? Sai pela rua aí. Eu duvido que se você sair na rua e perguntar para todo mundo, conta a história de Gilgamesh, ninguém vai saber. Nessa rua, na rua, talvez na cidade inteira que você vive. É capaz de pegar uma cidade grande que nem, vamos supor aí, uma cidade como São Paulo, né? Você pega uma cidade desse tamanho e tenta descobrir quem. Você faz aí, espalha 1.000 pessoas saindo nas ruas perguntando: conhece o Épico de Gilgamesh? Se tiver uma dessas 1.000 pessoas que traz um relato detalhado que alguém já conhecia de antemão, só se for um professor de baboseira da antiga Mesopotâmia, né, que vai saber. Eu falo baboseira entre aspas, isto é, aqueles que querem usar esses textos como um texto maravilhoso, né? A Epopeia de Gilgamesh, eu escrevi esse artigo, olha, é um poema épico inexpressivo, né, da antiga Mesopotâmia, totalmente desconhecido pelo povo comum aqui no Brasil. A história literária de Gilgamesh é um conjunto de baboseiras mitológicas. Não tem referência geográfica e histórica. Não fala o nome do lugar, o nome, o ano que o governador ou alguém viveu na época. Fala de vários poemas, né? 5 poemas sumérios, né? Que é chamado Bilgamesh ou Gilgamesh, né? Em sumério. Fala do rei Uruk. Aí vai falando, e na história, gente, fala de um tal de Enkidu e conta que ele foi instruído, né? Que ele era como um Tarzan, veio da mata, era um animal, cara, não sabia nada. E aí ele foi localizado, e aí o caçador levou ele até uma prostituta chamada Shamhat, e essa mulher, segundo o relato, na primeira tabuleta, lá fala que fez amor com ele, né? E ensinou os caminhos da civilização. Maravilha. E aí termina, não diz nada do local, onde foi, que ano foi. É uma tabuleta que, você lendo a primeira tabuleta, um lixo, que você vai ver debaixo do tema O Épico de Gilgamesh, Minhas Impressões, na página que eu escrevo, né, a tradução do Novo Mundo Defendida, é o nome da página. Aqui você vai ler um resumo da tabuleta 1. E vai ver que a tabuleta 1 é um poema que ensina escravidão, opressão, roubo, idolatria, sedução, prostituição e uma macumbinha aqui também, um espiritismo aqui, né? Você encontra só em um pedacinho pequeno de uma tabuleta. A tabuleta deve ser maior do que, talvez, do tamanho do pneu de um carro, não sei. É uma tabuleta lá, mas ela não tem quase nada, né? Porque é escrita cuneiforme, deve ser um monte de tabuleta para escrever
pouca coisa. E hoje essas tabuletas, muitas delas ainda estão, né, em pedras e pouca coisa delas existe assim, bem difundidas pelas universidades aqui no Ocidente. É lógico que elas são famosas lá pro lado do Iraque, né? Agora aqui no Brasil ninguém nunca nem ouviu falar aqui nos Estados Unidos, na América e como um todo no Ocidente. São histórias inexpressivas, mas são essas mesmas baboseiras mitológicas que alguns apontam como confiável em substituição ao relato do médico Lucas. Ah, não, para com isso. Aí é demais, né? Onde o médico conta o nome de pessoas reais, a data, pessoas confirmadas como pessoas históricas reais, não mitologia ou baboseira da antiga Mesopotâmia. Então, gente, pelo amor de Deus, né? A realidade é dura e dói, né? Então eles ficam tão tristezinhos. Arqueólogos minimalistas, os críticos da Bíblia, zombam de um livro de respeito como é a Bíblia. O médico Lucas, sem dúvida, escreveu muito para o nosso usufruto, para o nosso benefício. Por que ele escreveu de uma maneira tão assim brilhante? É simples. Quando você pega o texto de 2 Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo, que foi outro escritor brilhante, né, teria o que hoje é conhecido como a educação universitária ou